Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, graças a Deus, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poema, só que poema de uma forma diferente, certo? Vou abrir o slide e depois nós vamos para a página 63 e 64 do livro didático, certo? Vamos lá recordar um pouquinho, no caso, falar um pouquinho sobre os conceitos e depois vamos entrar no livro didático, para explanar um pouquinho mais o assunto, certo? Vamos lá? Bom, o assunto é poema visual, não é? Mas, para falar de poema visual, nós vamos relembrar o que é poema verbal, certo? Então, vamos lá. Diferença entre poema verbal e o poema visual, né? O poema verbal é formado por palavras organizadas em estrofes e versos, podendo ou não ter rima. O que é que acontece, professora? Por que pode ou não ter rima? Mas todo poema não tem que ter rima? Não. Nem todo poema tem que ter rima, certo? O poema é uma forma do eu lírico expressar aquilo que ele está sentindo, né? Porque vocês sabem que quem se expressa no poema é o eu lírico e não o autor. O autor somente escreve o poema, certo? Então, no poema visual, né, caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais, brincando com a disposição de palavras, apresentando diversos elementos gráficos, né, desenho ou formas, criando relação entre o conteúdo e a forma, possibilitando diversas interpretações, não possuindo estrofes nem versos bem definidos. Por que o professor não possui estrofes nem versos? Bom, no poema visual, através das imagens, né, a gente tem como também ajudar na interpretação do poema. Vocês vão ver os exemplos a seguir, certo? Vamos lá. Bom, aqui temos o mesmo poema da forma visual e da forma verbal, né? Não que na forma visual não seja verbal também, mas ele mistura o quê? A imagem com as palavras, certo? Já no verbal, não, somente palavras, né? Então, vamos lá. No poema visual, tem o mesmo contexto, certo? Esse poema visual aqui da xícara, né? Ele tem o mesmo contexto, ou seja, tudo que tem dentro dele tem nesse outro poema aqui que está somente na forma verbal. E que vamos lê-lo agora, certo? Xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Ai, meu Deus do céu, numa tardezinha fria, ai, um cafezinho quentinho, com um bolinho quentinho, quem não gosta, né, gente? Então, tudo que nós temos aqui no poema verbal, tem aqui no poema visual. Só que com o auxílio da imagem, que é para a gente entender melhor o que o poema está querendo dizer. Vocês estão vendo aqui que tem uma xícara e tem as fumaças são representadas pelas partes do poema, né? Que não está dividido em estrofes e versos, como no caso no poema verbal, certo? Então, será que vocês entenderam? Espero que sim. E vamos para a próxima. Bom, agora nós vamos falar sobre cyberpoema, né? Aqueles poeminhas, né, de um formato novo que a gente vê lá na internet e pode até brincar um pouquinho com ele. Vamos ver o conceito? O cyberpoema, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. O cyberpoema é um formato que permite a interação entre o leitor e o poema. Aquele que escreve um cyberpoema pensa também nas interações que o leitor pode fazer, ou seja, mudando o poema, brincando com ele, ou, por exemplo, como se fosse um jogo, né? Então, o cyberpoema tem dessas coisas. Você pode entrar e fazer alterações, como é que eu posso dizer? Brincar também com ele, criar outros poemas, né? Vocês veem aqui que tem, aqui dos dois lados, mas aí, se eu não me engano, é do mesmo poema, né? Aqui tem xadrez, Van Gogh e navio, né? Acho que são 4 tipos de poemas. Aí, no caso, cyber e poemas, né? Por Ana Cláudia, não sei o quê, e Sérgio Caparelli. Sérgio Caparelli aqui tem obras maravilhosas e que vocês já até coloquei algumas aqui nos slides que eu apresento para vocês, né?
Cyberpoemas, né? Clique para ler, interagir e fazer o seu. Aí, no caso, você já pode clicar nesse botãozinho. Só que, é claro, né, no computador ou no celular, quando vocês estiverem abrindo esses programinhas de cyberpoema, né? Poesia visual, do navio ao flechas, brincando na web, conheça outros sites e ideias de cyberpoesia e a poesia como um jogo dentro ou fora da sala de aula. Bom, aí o que acontece? Se vocês tiverem curiosidade, procurem por cyberpoemas, certo? E tentem mexer um pouquinho com eles na internet, que creio que vai ser bem legal para vocês, certo? Nada melhor do que a curiosidade, para que às vezes a gente aprenda algumas coisas, né, gente? Inclusive no mundo de hoje, no mundo da internet, que ele é tão amplo, tão vasto, né? Então, vamos ver o que é que nos aguarda aqui. Creio que a atividade. Bom, leitura de poema, né? Página 63, e por dentro do texto, tem faltando um T aqui, mais, né? Por dentro do texto, viu, gente? Página 64, certo? Vamos interromper o compartilhamento e vamos ao livro didático na página 63. Acompanhe-me, por favor. Poema visual. Até agora, lemos e apreciamos vários poemas que nos levaram às mais diversas emoções, sensações e reflexões. Mas você já ouviu dizer que há poemas que também são feitos para serem vistos? São os poemas visuais, que combinam palavra e imagem. Vamos ver? São os que nós vimos, no caso, o que nós vimos agora, né? Poema visual da Xícara é um dos exemplos de que tem vários poemas visuais. Se vocês colocarem na internet, poema visual tem formato de flor, tem formato de navio, de xícara, de tudo que você pensar, tem formato de poema visual, certo? E é bom dar uma pesquisada, né, gente? O texto a seguir é um poema visual publicado em um livro. Além da versão impressa, também há uma forma eletrônica no site do autor. Xadrez foi construído para que o leitor pudesse interagir com o texto por meio da utilização de mídia eletrônica. É no computador que o poema ganha movimento, possibilitando ao leitor inferir os múltiplos significados que a imagem e o texto sugerem. Os poemas que apresentam esses recursos são chamados cyberpoemas, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Vamos lá. O livro impresso não pode oferecer ao leitor os recursos e efeitos próprios de um computador, mas permite visualizar como o poema foi organizado naquele espaço e as interações do autor ao fazer. Bom, aqui tem o poema xadrez. Como o próprio livro de vocês dizem, né? Diz, no caso, como o próprio livro de vocês diz, vocês podem procurar esse poema e tentar interagir, que ele é um cyberpoema, né? Aqui tem xadrez, amor, ardor, a dor, né, gente? Fala de o amor, né? E as coisas que, no caso, essa pessoa aqui, amor, ardor, a dor, né? Outros poetas dizem que o amor é uma dor que arde sem se ver, né? É ferida que dói e não se sente, contentamento, descontente, né? E assim vai. Né? Se eu não me engano, Camões. Camões, isso mesmo, Camões. Isso. Bom, esse poema xadrez, né, como o outro que nós vimos, né, o cyberpoema, que eu citei no slide, ele é também de Sérgio Caparelli, certo? Então, vamos por dentro do texto na página 64, galerinha. Por dentro do texto. Primeira questão. A imagem do poema sugere determinado objeto. Qual? Para que ele é utilizado? Bom, o nome por si só já diz qual é o objeto, né, gente? Que ele está sendo, no caso, o objeto que está sendo sugerido ali, né? O próprio desenho, né? E vocês vão dizer qual e para que ele é utilizado. 2. O que esperamos encontrar nesse objeto? Bom, quando a gente vê esse objeto, geralmente a gente encontra algumas coisas perto dele, né? Ou por cima dele, né? Então, quais são essas coisas que, no caso, andam juntos com esse objeto? 3. Em sua opinião, o fato de a palavra amor estar sobre o tabuleiro do jogo tem algum significado? Por quê? Essa é uma resposta bastante pessoal. Por que vocês acham que a palavra amor está sobre o tabuleiro do jogo, né? Será que o amor é um jogo?
Ou será que foi somente uma coisa assim, uma inspiração que o poeta teve, né? Respondam aí do jeitinho de vocês, certo? 4. Nesse contexto, o do jogo, que relação as palavras ardor e dor estabelecem com amor? E aí, gente, qual é a relação? Vejam a questão das terminações, vejam até na própria leitura do poema, qual é a relação que elas têm, hein? Vamos lá. Quinta questão, né? A borda vermelha do tabuleiro também possui alguma relação com a palavra amor? Bom, quando, né? Quando as pessoas vão falar de amor, até o próprio coração também é pintado de vermelho. Então, o que é que essa cor tem a ver com o amor? Pensem aí um pouquinho e vejam o que é que essa cor tem a ver com o amor, certo? 6. Se tirássemos o tabuleiro e deixássemos só as palavras, entenderíamos o poema do mesmo jeito? Justifique. Será que somente a parte verbal, sem a parte visual, será que seria a mesma coisa? Vocês teriam a mesma compreensão do poema ou não? Hein, gente? Ou será que, no caso, a imagem e as palavras, elas se complementam? É isso que eu quero como resposta aqui. Analisem direitinho, vejam se você tirasse a imagem, se fosse somente as palavras, a parte verbal, se vocês entenderiam ou não, né? O que é que vocês acham? Vamos lá? Respondam aí direitinho, certo? O que é que vai acontecer agora? Nós vamos acabar nossa aula por aqui, né? Lembrando que tem mais, viu? Tem mais, a semana ainda não acabou. Bom, e como sempre digo, né, gente? Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam. Tá pertinho da gente se encontrar, claro, né? Mas para isso é preciso que vocês continuem ainda fazendo a parte de vocês, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.